Que tal hoje falar sobre guerra, esperança, luta, conquista e representando, obviamente, uma bela tatuagem. E falando para vocês como que eu fiz. Enfim, se você não me conhece, eu sou a Aline Cristina, sou tatuadora há 2 anos e eu te convido para se inscrever no meu canal se vocês não forem inscritos. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Deixe o seu like que isso vai me ajudar muito a me incentivar a gravar mais vídeos. Aproveitando também para te convidar a me seguir lá no Instagram. Aproveita também, me chama lá no direct, que provavelmente eu vou te responder, porque eu respondo muitas pessoas. E lá tem várias novidades antecipadas. Aproveita e compartilha com seus amigos. E é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, antes de começar, né, a falar sobre a tatuagem em si, eu vou contar um pouquinho sobre a história desses guerreiros medievais, né? Que é muito interessante essa história, porque além da gente ser tatuadores, somos historiadores também, né, rapaziada? Vamos lá. Os cavaleiros medievais eram guerreiros, né, que faziam parte da nobreza, lá na Idade Média, em torno do século V ao XV. Que a guerra era muito comum nessa época, né? E o objetivo principal desses cavaleiros era proteger os senhores feudais ou conquistar novas terras e riquezas para os tais os senhores feudais, né? E quanto mais cavaleiros eles tinham, mais terras eles conquistavam, enfim, né, gente? E mais poder militar eles tinham. Bom, para ser um cavaleiro, para começo de conversa, desde criança, o menino era destinado pelo pai para ser um cavaleiro, né? Que começava o treinamento, devia saber usar as armas, aprender técnicas de combate, preparar o físico, montar o cavalo, enfim, entre diversas coisas que a criança logo cedo já tem que submeter a aprender, né? E uma das coisas que era muito valorizadas era atitudes, né, dos cavaleiros em si, que era a valentia, a fidelidade, a lealdade, que eram características exigidas num cavaleiro medieval. Então você era obrigado a ser um cavaleiro de bom caráter, né, gente? Que isso é primordial para qualquer pessoa. Então, se você já tem essas coisas, já se considere um cavaleiro. Brincadeira, pessoal. Na época, né, era exigido estimular essas características logo cedo, né, na criança, desenvolver essas características pessoais nelas e também, obviamente, desenvolver as técnicas físicas, né, de combate, enfim, que eu falei para vocês. Porém, para ser um cavaleiro, né, medieval, né, para ser um guerreiro, eles tinham que ser da nobreza, né? Fazer parte da nobreza, porque os próprios camponeses, eles não tinham recursos para isso, porque eles não tinham tempo e nem dinheiro, porque para ser um cavaleiro, né, tinha que ter grana no bolso, porque era muito caro os elmos, né, os equipamentos, a ferradura, ou a espada, enfim, esses equipamentos eram muito caros, então tinha que ser da nobreza. Enfim, pessoal, depois desse treinamento todo, desse preparo todo, enquanto a pessoa era criança ainda, né? Ao se tornar adulto, ele se torna cavalheiro através de uma cerimônia que ele passava a noite toda, né, numa igreja, orando, se fortificando e etc. Aí no dia seguinte, ele deveria fazer um juramento de lealdade ao seu sucerano, que assim ele ganhava um terreno lá, né, construía lá a sua moradia, que o nome era feudo. Enfim, aí começava lá a vida dele de guerreiro, não sei o quê. Gente, prestem atenção nessa obra, né, que foi feita por um pintor britânico, Edmund Blair, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, mas, gente, olha essa obra, que coisa mais linda. Não foi declarado pelo próprio pintor se realmente foi inspirado, né, nessa época, sobre os rituais dos guerreiros, né? Porém, os historiadores eles concordaram que seria assim, não foi declarado oficialmente pelo próprio pintor, porém, os historiadores acreditam que seja. Gente, mas observem essa obra de arte. Que coisa mais linda, uma das
das técnicas que eu mais amo, né, que eu mais admiro, é a pintura a óleo sobre tela, e essa obra foi produzida com essa técnica de pintura a óleo sobre tela, né? E, gente, observem a riqueza nos detalhes, né? Gente, como que ele conseguiu, sabe? Isso faz tantos anos atrás, faz tanto tempo, né, que foi produzida essa obra e já tinha tanta técnica, já tinha tanto talento. Nossa, que coisa linda, né? Enfim, pessoal, só para concluir aqui, né? Os cavaleiros eles costumavam participar de torneios, né? Era considerado eventos festivos que contavam com que tivessem lutas e disputa entre os próprios cavaleiros, né, de uma determinada região. E era uma das diversões daquela época, daquele período lá. Na teoria parece ser legal, né, pensando assim, tipo um torneio assim, que os cavaleiros lutassem um contra o outro, enfim. Bom, pessoal, depois de ter contado um pouquinho da história, né, desses guerreiros aí medievais, bem resumidamente mesmo, que basicamente a simbologia por tipo mais fixa neles que a gente lembra até hoje é sobre a lealdade, a força, a perseverança, a luta, né? Enfim, o que era mais da hora, assim, mais legal de saber é que eles eram treinados, assim, eram conduzidos aí por um caminho, assim, da lealdade, né, da confiança, de construir um caráter, né, enfim. Não que eu concorde com guerras, com lutas, enfim, é só para dar uma dinâmica assim mesmo. Me conte aqui nos comentários se você gostou dessa dinâmica aí diferenciada, de contar um pouquinho da história, né? Eu geralmente pesquiso para mim mesmo antes de fazer a tatuagem, porque eu gosto de saber, gosto de aprender sobre as coisas, né? Enfim. Se você gostou que eu compartilhei no vídeo, me fala aí que aí eu continuo fazendo nos próximos vídeos, tá bom? Agora eu vou começar a falar como que eu fiz a tatuagem, as técnicas, os materiais e etc, tá bom? Bom, primeiramente eu tenho que falar, né, que vocês já estão cansados de saber, que eu estou usando a máquina Decaleb, é uma das máquinas que eu utilizei que eu mais gostei, tá? Na verdade, é a melhor, na verdade. A que eu mais gostei de utilizar foi essa, tá? Tô amando usar ela, ela é muito rápida, assim, não que ela seja rápida, mas ela é muito forte, né? Então, eu acabo terminando as tatuagens com bastante tempo de sobra, né? Porque antigamente não, né? Um tempinho atrás eu estava demorando bastante nas tatuagens e creio eu, agora pensando, vendo, né? Era por conta da máquina. E essa, ela é bem forte, assim, então ela acelera bastante o processo, né, da tatuagem. Enfim, ela facilita bem. E em torno dessa tatuagem, ela durou 3 horas, pessoal. 3 horas, eu acho que 4 horas. Acho que 3 horas mesmo. E se fosse antigamente, demoraria de 5 a 6 horas. Então, reduziu muito o tempo aí do processo da tatuagem. Enfim, pessoal. Eu utilizei o cartucho 3RL, tá bom? Para fazer a marcação da tatuagem. Ah, e eu não uso sume, tá? Para fazer a marcação, para traçar a tatuagem, eu não uso diluente, tinta diluída, eu não uso. Eu uso preto puro, tá bom? E para sombrear, eu utilizei o cartucho de 25 RM, que é a agulhazinha curvada, bem da hora, bem top. Enfim, gente, fiz aquela misturinha que eu falei no último vídeo, tá? Das tonalidades, dos batoques, eu falei no vídeo anterior. Se vocês não viram, vai lá ver, né? Depois desse vídeo aqui. Não é um vídeo específico falando sobre as tonalidades, os sumes, como que eu faço. Não é específico, mas eu mostro lá como que eu faço, tá? Enfim, pessoal. Eu utilizei a tinta Ultra Black da Electric. Eu não diluo, né? Enfim, depois vocês vão ver lá. Eu não diluo com o próprio diluente. Eu faço uma misturinha com branco mesmo, né? Aí eu não tracei ela toda para depois vir sombreando, né? Eu fui fazendo por partes. Primeiro eu sombrei a parte
da perna dele, desse traje aí dele, da parte de baixo. Aí fui sombreando, depois eu passei pra parte de cima, pra não perder o decalque, né? Mas enfim, a voltagem que eu utilizei nessa tatuagem foi 8 volts, né? O padrão, mais ou menos, de quanto que eu uso nas tatuagens é entre 8, 9, no máximo 10, mas é, tipo, muito raro eu usar 10, tá? 9, assim, em regiões mais difíceis, como, por exemplo, no pescoço, na costela, enfim, nessas áreas, assim, que são um pouquinho mais difíceis de tatuar, na minha opinião. Então, eu utilizei o 8 volts, que na minha opinião já é muito forte. Essa máquina ela é muito assim forte, né? Eu ia falar agressiva, mas agressiva ficaria muito pesado, sei lá. Mas ela é bem forte, então 8 volts foi o ideal para fazer essa tatuagem, tá? Eu gosto muito, gente. Nossa, eu gostei muito dessa tatuagem. Se vocês tiverem oportunidade de comprar, comprem, tá? Eu já gravei vídeo específico dela, tá? Contando como que foi, como que eu fiz para passar na alfândega. Vai ter o link da compra, tá? Do vendedor na descrição, não desse vídeo, mas do vídeo dela mesmo. Então vai lá, assiste, se vocês não assistiram ainda, deixa o like, tá? Porque vai me ajudar. Enfim, muitas pessoas, eu, por exemplo, defendo muito, né? O fato de que não é necessário ter um material top, né, para conseguir tatuar bem. Assim também como o desenho, a gente não necessita de ter um material top para desenhar bem. Porém, eu defendo também que conforme a gente for evoluindo na nossa arte, tanto no desenho, quanto na pintura, quanto na tatuagem, a gente sente uma necessidade de evoluir nossos materiais junto com a nossa habilidade. Porque quanto mais experiência a gente vai tendo, mais necessidade a gente vai ter também de evoluir nossos materiais juntos. Porque não adianta, gente, a gente evoluir na técnica e não evoluir nos materiais, tá? O que eu defendo é o seguinte, no começo não é necessário investir em materiais tops de linha, que são caros, sabe? Porque você vai estar aprendendo, então você vai estar desperdiçando material. Porque para treino, gente, para treinar, para conquistar recursos para aprender, né, para evoluir, para ter experiência, a gente começa pelo básico mesmo, até porque você não sabe como que vai ser, né? Se você vai se adaptar, se você vai gostar, enfim, etc. Então, invista em materiais, se você está no começo, em materiais mais simples, porque você vai pegando experiência, né? E você vai pegar ainda mais experiência, porque você vai começar, digamos, entre aspas, com o mais difícil. E depois, quando você evolui nos seus materiais, você evolui ainda mais. Então, você já evoluiu, né, com os materiais básicos, e você comprando materiais mais evoluídos, você vai evoluir ainda mais, entendeu? Enfim, pessoal, mas isso não significa que para fazer uma boa tatuagem precisa de ter máquina foda, né, fodona, enfim. Eu sou a prova viva, né, porque antigamente eu usava o que? A Electra Pop, que, nossa, eu demorava anos para fazer uma tatuagem, que ela é fraca, é uma máquina fraca. Ela é híbrida. Então, ela faz o trabalho de traçar e de sombrear em uma máquina convencional, tá? A PEN, ela já é mais desenvolvida para os dois, porém ela é mais avançada, né, na tecnologia. Então, eu demorava muito mais para fazer uma tatuagem, para concluir uma tatuagem, né? Eu tinha que ter, então eu treinei muito a minha paciência, que foi essencial. Eu era muito ansiosa, pessoal, tanto para fazer desenho, eu tive que treinar essa paciência dentro de mim, de querer evoluir o mais rápido possível. Então, tudo isso contribuiu para o meu desenvolvimento. Então, eu não me arrependo de não ter comprado a PEN antes, né? Até por conta mesmo da manutenção, né? A gente tem que comprar e investir em cartuchos, e cartuchos são caros, tá? Em comparação das agulhas de haste. Enfim, pessoal, eu utilizei nessa tatuagem
a cor vermelha também, tá? Para fazer esses detalhes do elmo, do capacete, do próprio traje dele também, né? Eu coloquei esses detalhes vermelhos que eu achei que ficou um charme e também destacou muito mais a tatuagem, né? Foi a pedido do cliente e ele gostou e eu também gostei. Achei muito interessante. Ele sempre tem umas ideias legais para colocar nas tatuagens dele e eu super vou de acordo com o desejo dele e sempre dá certo, né? Isso aí também é o básico, né? Não teria como dar errado, né? Colocar um detalhezinho de cor, como por exemplo, no olho, a gente coloca um olho de uma cor diferente do restante da tatuagem para dar aquele destaque, né? Então fica muito bonito esse destaque, né? Enfim, pessoal, a tatuagem ficou dessa forma, ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí pra mim o que vocês acharam. Se vocês têm dicas também. Se inscreva no canal se vocês forem novos. Não esqueça do like e siga lá no Instagram.